Vamos lá então? Hebreus 10, verso 36. Um versículo só. Dez, 36. Ok? Vamos lá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora o 12, verso 1, que é o base, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Vamos orar? Quero te louvar, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem nos conduzido, Senhor, como teus filhos. Obrigado por nos revelar a verdade do Evangelho. Obrigado por nos fortalecer, nos ensinar, nos santificar. Obrigado por toda a obra, Pai, Senhor, delegada, outorgada, Pai, através do teu Filho Jesus, através do teu sacrifício, através do teu sangue. Essa noite o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos aprimore, que o Senhor nos aperfeiçoe, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Abençoa-nos em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado por quem estará nos ouvindo pela internet. Que o Senhor abençoe este recurso, Pai, para o louvor do teu nome. Consagramos ao Senhor esse tempo e pedimos que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, notem bem que a palavra de Deus diz que na carreira que nos está proposta, a gente tem necessidade de alguma coisa. O que a gente tem necessidade? De perseverança. Nos dois versículos, né, diz para nós termos, diz assim o verso, 10:36, com efeito tendes necessidade de perseverança. Lá no capítulo 2, verso 1 diz, corramos com perseverança. Temos necessidade de perseverança. Perseverança, constância, firmeza, persistência na carreira que nos está proposta, irmãos. Ou seja, temos uma necessidade. É uma necessidade, hein? O quê? A perseverança. Por que a perseverança na carreira é uma necessidade? O texto continua. Tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança na carreira que nos está proposta é uma necessidade, porque tudo na carreira que nos está proposta se relaciona em fazer a vontade de Deus. Assim alcançamos a promessa. A carreira, lembra, irmãos, a gente já até falou um pouco sobre isso, quando a gente falou sobre o descanso de Deus, em entrar no descanso de Deus, Deus, toda a carreira, ela se relaciona com o quê? Com a vontade dele. Em fazer, em cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Não é a nossa vontade, é a vontade dele, é a vontade de Deus. Quando Deus se agrada da nossa vida fazendo em nós a sua vontade, lembra, a gente falou sobre isso, entramos no descanso de Deus. A carreira que nos está proposta, esta carreira que nós corremos, irmãos, ela está relacionada, ela é em função da vontade de Deus. É por isso que nós temos uma necessidade de perseverança. É uma necessidade, porque a gente se relaciona nesta corrida com a vontade de Deus. A razão é porque temos que fazer a vontade de Deus. O texto diz, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Na carreira que nos está proposta, alcançamos a promessa fazendo a vontade de Deus. E para isso temos necessidade de perseverança. O texto fala hoje em fazer a vontade de Deus. O texto hoje fala sobre promessa. O texto hoje fala sobre herança. Hoje a gente vai ver o que este fazer a vontade de Deus está relacionado. Ao que este fazer a vontade de Deus está relacionado. Hebreus nos dá pelo menos 4 dicas a respeito deste fazer a vontade de Deus.
onde nós temos que ter perseverança. Vamos lá, capítulo 10, verso 24 ao verso 25 é o primeiro. Primeira dica. Mordi a língua, nossa. Consideremos-nos também uns aos outros para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bom, em primeiro momento, veja só, né? Uma primeira dica de Hebreus, a perseverança na carreira que nos está proposta é para fazer a vontade de Deus em relação ao quê? Em relação aos relacionamentos, à comunhão, ao trato entre uns e os outros, né? Diz aí o texto, veja só, irmãos. E aí é interessante porque é um erro pensar que essa carreira que a gente corre, né? Ela é totalmente solitária. Eu corro a minha carreira. Isso é um engano. Veja só porque a palavra de Deus diz assim: na carreira que nos está proposta devemos, olha só, considerar também uns aos outros. O que é considerar, irmãos? Respeitar. O que é considerar uns aos outros? É ter em consideração, é dar importância, é ter respeito, é estimar pelo outro. Agora, olha só. Por que é importante a perseverança entre uns aos outros na carreira que nos está proposta? Exatamente para não perder o quê? A consideração. Uns com os outros, entre uns e os outros. Infelizmente, irmãos, vivemos dias onde o amor, onde o respeito, onde a estima, né? Onde levar em consideração uns aos outros tem esfriado assustadoramente. Infelizmente. Tenho certeza aqui que todos já tiveram aqui alguma oportunidade, alguma experiência onde nos relacionamentos, né, pessoas não tiveram consideração. Já passou por alguma experiência onde pessoas faltou consideração? Não? Imagina, né? Nós passamos. Então. Se não passou, é uma certeza que você vai passar. Agora, olha só, irmãos, isso tem que ser muito claro para nós. Nós que estamos na carreira que nos está proposta, uma vez na carreira, irmãos, e aí presta atenção, né? Porque a gente escolhe estar ou não estar na carreira. Mas uma vez estando na carreira que nos está proposta, aceitando, né, este convite, que é uma carreira proposta, uma vez na carreira que nos está proposta, precisamos ter consideração entre uns aos outros. O texto diz... Ou seja, passa a ser obrigatório. O texto diz, consideremos-nos também uns aos outros. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Tende perseverança, porque uma vez feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual que é a vontade de Deus para nós em relação uns aos outros? Consideração uns aos outros. Como vai ter comunhão se não houver consideração? Eu também pergunto. Eu também pergunto isso. Coisa mesmo. Levar em consideração, ter estima, ter respeito, ter amor. A gente pergunta isso, mas o fato é que hoje em dia, né? Por que isso então se abriu mão disso? Por que se abre mão disso? Por que não se vive isso? Por que não se preocupa com isso? Por que não se fala mais sobre isso? Irmãos, é muito importante para nós. Ter consideração na carreira que nos está proposta está sim, deixa eu te dizer, relacionado a fazer a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para nós na carreira em relação uns aos outros. Temos que considerar uns aos outros. Agora, olha só.
Veja como se relaciona com a vontade de Deus. O texto de Deus diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha que interessante. Quando na carreira há consideração uns aos outros, isto nos serve para quê? Para estimular, né, uns aos outros no quê? No amor e nas boas obras. Irmãos, somos estimulados na carreira que nos está proposta quando há o quê? Consideração uns aos outros. Quando tem consideração uns aos outros, nós estimulamos uns aos outros. Olha como é importante. No amor e nas boas obras. Vai fazer as boas obras sozinho para você ver. Sem ter consideração. Sem considerar ninguém. Vai viver o amor. Vai amar sem considerar uns aos outros. Está entendendo? Irmãos, a consideração nos serve de estímulo ao amor e às boas obras. Somos estimulados ao amor e às boas obras quando consideramos uns aos outros. Certamente isso está relacionado a fazer a vontade de Deus. Falamos aqui de amor, falamos aqui de boas obras. Não há dúvidas que na carreira que nos está proposto o amor e as boas obras é a vontade de Deus. É ou não é, irmãos? Qual que é o mandamento do Senhor? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros como a si mesmo. Quer ou não quer? Eu não quero. É um mandamento, não é? Está dando uma ordem. É. Uma ordem. É a lei de Cristo, né? Agora, olha só. A carta de Hebreus toca em uma questão aqui sobre a perseverança, né, entre uns aos outros na carreira. Muito interessante. Verso 25 diz assim: não deixemos-nos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmão, sabe por que precisamos ter perseverança entre uns aos outros na carreira que nos está proposta? Para não deixarmos de congregar. Como a palavra de Deus aí diz, como é de costume de alguns. Congregar aqui no termo original, né? No grego, no termo, não sei falar a palavra em grego, mas eu sei o que significa. Ela significa reunindo juntos. Esse termo aí, congregar, realmente está falando da união, da reunião dos santos, tudo onde há o compartilhamento dos dons, né, de reunião. O que acontece na igreja, irmãos? Na Assembleia dos Santos, repare que essa perseverança é realmente na carreira. Fala de igreja, fala de congregar. O que acontece na igreja, na carreira, quando muitas vezes nos deparamos com a falta de consideração entre uns aos outros? A gente quer deixar de quê? A gente quer deixar de nos reunir, de congregar, de estarmos juntos. Muitas vezes queremos deixar de congregar, queremos deixar de nos reunir, exatamente por isso, porque nos falta consideração uns com os outros. Porque a gente tem que tomar um cuidado de ficar só naquele negócio de espiritualizar tudo, sabe? Só eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Só que nós somos seres sociáveis. Querendo ou não, nós nos relacionamos uns aos outros. Querendo ou não. Ninguém vive numa bolha, mesmo querendo. É ou não é? Só que nós devíamos aprender a nos considerar uns aos outros. Aqui está o negócio. É que o egoísmo, né, a vida voltada para si mesmo, somente para si mesmo, pensando somente em si mesmo, tal, e ainda falando que isso está com Deus, ainda está relacionado com Deus, irmãos, isso é um engano tremendo. E tem uma consequência horrorosa também. Nós, como igreja, se queremos fazer a vontade de Deus, se porque é proposto, né? Se, de fato, queremos fazer a vontade de Deus para assim alcançar a promessa, esse se está relacionado também com a promessa. Se queremos alcançar a promessa, irmãos, devemos considerar uns aos outros para servir de estímulos ao amor
e as boas obras. Esta é a vontade de Deus na carreira que nos está proposta. Deixamos muitas vezes de congregar porque simplesmente, irmãos, falta consideração uns com os outros. Como que pode vivermos, irmãos, vivermos nós, cristãos, que pregamos amor, pregamos que Deus é amor, sem sequer queremos considerar uns aos outros? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que carreira é essa? É ou não é? Lucas, não sei se está no teu estudo. Pode falar. Filipenses 2. Não, pode falar. Paulo fala sobre isso. Pode falar. Queria ler Pode. 2, versículo 2, Filipenses, que diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual quer dos outros. É lindo você ver o sentimento que havia na igreja no início, né? Sobre a comunhão, sobre a igreja, sobre o corpo, sobre o considerar, sobre ter um sentimento, uma alma só. A gente fala muito hoje de glorificar Deus na igreja. Vamos fazer uma igreja. E aí as pessoas pensam num show, num espetáculo, numa apresentação. Quando o que glorifica Deus na igreja é quando há esse sentimento. Quando há o amor, quando há a consideração, quando as pessoas estão realmente conectadas à vontade de Deus, para a igreja, para o corpo, para a congregação, para o congregar, para o reunir-se. É um princípio bíblico do Evangelho. Em humildade. Tem várias. Esse texto de Filipenses ele é riquíssimo, né? Agora, deixa eu dizer mais uma coisa sobre esse congregar, irmãos. Sabe de uma coisa? Sabe por que na carreira que nos está proposta sempre vamos precisar, para congregar, de perseverança? Sempre. Para congregar, a gente vai precisar sempre de perseverança. Sabe por quê? Tem necessidade de perseverança. Porque, irmãos, quem disse que seria fácil? Quem disse que os relacionamentos uns com os outros é fácil? Quem disse que seria sempre uma maravilha? Quem disse que nas reuniões dos santos ninguém erra, ninguém peca? Quem disse que não precisamos praticar o amor, o perdão, a longanimidade? Quem disse? Precisamos... Quem disse também que na reunião dos santos o diabo não está por lá? Fora isso, né? Fora isso. Além disso, além das dificuldades normais, naturais. Quem disse que a gente sempre ia se identificar com todo mundo que tivesse na congregação? Quem disse que a gente ia sempre estar no mesmo espírito, na mesma atitude? Irmãos, tem necessidade, sabe do que na congregação? No congregar-vos? Perseverança. Desde o início da igreja a gente vê lá na Inácio também, né? Perseveravam na comunhão. Na comunhão, exatamente. Muito bem lembrado. 2 textos muito bem lembrados. Mas a gente precisa ter isso com consciência, a gente tem isso com consciência. O que acontece hoje, muitas vezes? As pessoas vão para a igreja só querendo receber. Que é um outro problema, né? Só que, irmãos, aí a gente anula tudo isso. A gente se esquece de tudo isso. E uma vez que a gente se esquece de tudo isso, a gente se esquece que tudo isso está relacionado à vontade de Deus na carreira. E se esquecemos que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A gente quer receber, e esquece que a gente precisa fazer a vontade de Deus, não só a nossa.
E aí vive aquela frustração em relação à promessa, concorda? Que você alcança a promessa. Carreira, irmão, repara só, na carreira há um alcançar a promessa. Como qualquer carreira, como qualquer corrida, né? Quando uma pessoa se propõe a fazer uma corrida num esporte, numa Olimpíada, né? Uma maratona, tal, tem um prêmio lá na frente. Não é verdade? Tem que correr. E para que ele chegue, para ele chegar lá, para ele alcançar lá, ele vai precisar perseverar. Ele tem que perseverar com qualquer carreira, né? Não só no esporte, qualquer carreira que a gente se propor a fazer, inclusive nesta, né? Na carreira que nos está proposta. Amado, posso te afirmar, quando congregamos, temos necessidade de perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus na congregação, entre uns e os outros, alcancemos a promessa. Um último detalhe aqui sobre essa questão de deixar de congregar. A palavra de Deus diz aqui que antes de deixarmos de congregar, deveríamos antes fazer admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Fazer admoestações antes de deixar de congregar. O que é fazer admoestações? Aqui, esse termo tem o mesmo sentido, é um sentido duplo, encontrado em toda a carta de Hebreus. A gente já viu um pouco sobre isso. Significa encorajamento e exortações. É o termo usado para as duas coisas, encorajamento e exortações. O que o texto está dizendo aí é o seguinte, que antes de deixar de congregar, nós devíamos encorajar e corrigir uns aos outros. É necessário. É necessário. Pois, tem um pois, o dia se aproxima. Dia com letra maiúscula. Dia com letra maiúscula. O dia se aproxima. Esta é a vontade de Deus, irmãos, uns para os outros. Em vez de deixar de congregar, vamos nos corrigir e vamos nos encorajar. Até porque quando Jesus fala do amor, isso é o amor. É. Não é querido, né? Ficar ali alisando. Né? E isso é congregar. Você vê? A gente está, em vez de deixar, a gente tem que encorajar, a gente tem que, olha só, né, corrigir. Ou seja, a gente tem que se doar. A gente tem que considerar uns aos outros. Considerar uns aos outros não é só uma teoria, né? Não é uma teoria. Aliás, o Evangelho não é uma teoria. Não é só uma teoria. Eu estou falando aqui coisas práticas. Não é verdade? Imagina só, irmãos, um corpo, uma igreja onde todos consideram uns aos outros. O que seria isso aqui? O que Deus faria no nosso meio? Onde o amor flui em todo mundo, onde a consideração flui em todo mundo, onde a presença de Deus flui em todo mundo. O que Deus faria no nosso meio? Não é só no pastor, né? Esse texto aqui não fala só para o pastor, não é para o pastor isso aqui. É para o pastor, é para o apóstolo, é para o irmão, é para a igreja, é para a congregação. Quem que congrega? É o pastor? O pastor congrega sozinho? Quem está na carreira? Você está na carreira? Você está na carreira? Então é para você. É para mim e é para você. Bom, esse é só o primeiro, hein? Vamos lá para o segundo. Capítulo 10, verso 26 ao verso 31. E alguém lê para mim, por favor. Capítulo 10, verso 26 ao 31. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais-vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça.
Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bom, em um primeiro momento, a perseverança na carreira que nos está proposta está relacionada em fazer a vontade de Deus em relação ao relacionamento, né, a comunhão entre uns aos outros. No segundo momento, a perseverança, irmãos, ela está relacionada em fazer a vontade de Deus em relação ao nosso viver diante de Deus. Esse texto aqui que a gente leu, para mim, na minha opinião, é um dos textos mais duros de toda a Bíblia. Mais, né, realmente difíceis assim. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, porque eu acho que é um texto que realmente assusta, e assusta mesmo. Mas é muito importante a gente tirar algumas coisas desse texto aqui como lição para nós na carreira que nos está proposta. Veja só, muita gente acredita que uma vez na carreira que nos está proposta, podemos viver de qualquer maneira, fazer qualquer coisa, que não tem problema nenhum. Eu não sou adepto a essa ideia, precisamente por causa desse texto. Sabe por que também temos necessidade de perseverança na carreira que nos está proposta? O texto de Deus diz aí. Mesmo, diz aí no verso, olha só, verso 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Olha só, irmãos, o que significa isso? Está dizendo o seguinte, que nós, na carreira, podemos decidir, escolher, ainda assim, a viver deliberadamente, ou seja, intencionalmente no pecado. Ou seja, eu posso entrar na carreira que nos está proposta, mas ao longo da carreira eu posso decidir, porque eu não perdi o livre-arbítrio, só porque eu estou na carreira que está proposta, eu posso voltar a viver, diz o texto, o quê? Deliberadamente no pecado. Agora, olha só, ele está falando, né, de pessoas que já receberam pleno conhecimento da verdade, ou seja, pessoas que estão na carreira que nos está proposta. Ele não está falando de gente que está vivendo deliberadamente no pecado que nunca conheceu o Senhor. Está falando de gente que depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, vivem deliberadamente em pecado. Agora, olha só, nós temos que ter uma consciência sobre esse assunto. Se, diz o texto, vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Tem sacrifício mais para isso. Verso 27 diz assim: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Olha aí, irmãos, como que a gente pode achar que a gente pode viver de qualquer maneira na carreira que nos está proposta? O texto aí diz sobre juízo e fogo vingador para aqueles que um dia receberam o pleno conhecimento da verdade, mas decidiram viver deliberadamente em pecado. Eu não creio que tem uma vez salvo, sempre salvo, não. Fala aí que, tem juízo, fogo vingador. Para quem? Para quem um dia recebeu o pleno conhecimento da verdade, mas vive deliberadamente em pecado. Agora, ele não está falando aqui de deslize, de fraqueza, né? Não é... Você está na carreira e você vai ter que lidar, a gente viu isso do capítulo 4, né? Com as nossas fraquezas. A gente tem o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele não está falando de você ter que lidar com as suas fraquezas ao longo da carreira. Ele está falando em viver deliberadamente em pecado, intencionalmente. Conscientemente, eu vou viver em pecado, eu vou viver do jeito que dá. Decididamente. Uma festa, uma vez salvo, sempre salvo. Eu já estou salvo, fazer o que eu quero. Eu não posso mudar.
Irmão, sobre essa questão a Bíblia não brinca de jeito nenhum, hein? Não tem nem um segundinho de brincadeira sobre isso. Na verdade, ela é até muito dura, né? O verso 29 diz assim: de quanto mais severo o castigo. Olha aí, irmãos, castigo severo. Quanto mais, hein? Severo castigo. E continua dizendo assim: julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Irmãos, repara só, aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, aquele que um dia recebeu o pleno conhecimento da verdade e vive deliberadamente em pecado, olha só, é como calcar os pés do Filho de Deus. Sabe o que é calcar os pés do Filho de Deus? É como se ele estivesse lá na cruz martelando lá. Ou vitupério. E mais, hein? Ele diz, é profanar o sangue. Sabe o que é profanar? Manchar, macular, tratar com desprezo o sangue, ele está dizendo. E mais, é ultrajar o Espírito da graça. Sabe o que é ultrajar? É ofender, é afrontar o Espírito da graça. É uma afronta para o Espírito Santo. É um ultraje. Irmãos, voltando. Por que então temos necessidade de perseverança na carreira que nos está proposta? Nós, como povo de Deus, nós, como aqueles que correm a carreira que nos está proposta, nós, irmãos, seguimos a santificação. E não podemos viver deliberadamente em pecado. De maneira nenhuma. Isso é assim, não tem uma menor chance de que possa viver assim. Só que aí entra a perseverança, a gente vai ter que perseverar. Tem que perseverar, porque é uma luta isso aí. É uma batalha, não é fácil. Os que retrocedem para a perdição. Né? Não é fácil não. Né? Irmãos, nós que corremos a carreira que nos está proposta, veja aí, olha só, nós precisamos conhecer aquele que disse, verso 30, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu... Quem que ele vai julgar? Aqueles que estão aonde? Na carreira, irmãos. Nós conhecemos aquele que diz, ele diz. Olha só o que ele está falando. Você está na carreira? Eu estou. Então você tem que declarar assim, nós conhecemos aquele que diz, o Senhor julgará o seu povo. Temos que ter temor ao Senhor, temos que saber que Deus, que não é brincadeira, né? Olha o verso 31, horrível coisa é cair na mão dos deuses vivos, hein? Os que estão brincando aí com isso, ó, vou falar no você. As pessoas têm esse pensamento do, eu salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Sem esquecer que elas vão ter que responder pelos seus atos. Muito pelo contrário, né? Você lembra disso, né? Você pregou aí o texto que fala sobre isso, né? Teremos que dar conta. Prestar conta. Né? Os gnósticos viviam assim, pecando deliberadamente. Muitos vivem assim, vamos dizer, né? Então, vem desde lá, isso que eu quero dizer. Vem desde lá. Tem muitos ainda copiando os gnósticos. Diz que tinham recebido até e depois, né? Aí achou por certo que podia viver deliberadamente em pecado. Não, né? A conclusão é não pode não. Interessante as proporções que ele coloca, né? A gente viu nos capítulos anteriores, coloca que o sacerdócio de Cristo é superior ao Levítico, coloca toda essa glória, né? E essa obra de Cristo, essa maravilhosa graça, né? Sobre a nossa vida. E aqui ele coloca ele fala que era a figura daquilo, né? Da obra do sacerdócio. Isso é muito superior àquilo. E o preço também é superior. Quando ele fala que Moisés, né, por ter duas... Isso, porque ele está fazendo a comparação aqui. Muito menos. Por isso que ele pergunta, né? Por isso que ele diz, julgai vós, considerado digno aquele que calcou os pés. Ele está falando para você mesmo considerar isso, né? É uma outra consideração que a gente tem que ter. A gente tem que considerar uns aos outros e temos que considerar a nossa vida, né, na carreira que nos está proposta diante de Deus. Fazer a vontade de Deus sem considerar o caminho do Senhor
É possível. Isso é vontade de Deus, viu, irmãos? Né? A gente saber como vivemos na carreira que nos está proposta. E ter temor ao Senhor e saber, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança e retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Bom, é super duro esse texto, mas é importante, né? A gente tem que pregar. Está aqui, não vamos pular, não vamos ignorar. É fazer parte da vontade de Deus. Bom, tem mais, vamos lá. Capítulo 10, verso 32 ao 35. Alguém lê para mim. Capítulo 10, verso 32 ao verso 35. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse mundo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Bom, terceiro momento, né? A perseverança na carreira que nos está proposta está relacionada a fazer a vontade de Deus em que sentido? Veja só, em sustentar as lutas, os sofrimentos e as tribulações. A palavra de Deus diz aí, verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados, depois que iluminados, ou seja, está falando de gente da carreira, certo? Está falando de gente que está na carreira que está proposta. Depois de iluminados, sustentastes o quê? Grande luta e sofrimentos. Depois ele continua, verso 33. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O texto é claro aqui, irmãos, na carreira que nos está proposta, veja só, há sim a possibilidade de grandes lutas, de sofrimentos, de vergonhas, ele fala de opróbios, de tribulações. Esse evangelho aí da facilidade, de que vem que não fica doente, de que vem que não sei que, já ouviu essas historinhas? Já ouviu essas coisas? De que vem que a vida vai ser uma maravilha, de que vem. Que não, irmãos, eu resumo num nome, numa palavra, engano. Engano. Bom, o texto diz aí, né? Há sim possibilidade de grandes lutas, de sofrimentos, de vergonha. Os irmãos lá, os hebreus, depois que eles foram iluminados, eles sustentaram as grandes lutas e sofrimentos, foram expostos, diz o texto, como espetáculo, tanto de opróbrio, de vergonha, quanto de tribulações. Ele diz aos hebreus que se lembrassem daqueles dias, que depois de iluminados eles sustentaram, né, grandes lutas e sofrimentos e tribulações. Irmãos, eis aqui a necessidade de perseverança mais, vamos dizer assim, famosa, né, entre nós, entre todos nós. Né? A perseverança, sempre que a gente fala de perseverança, logo a gente liga a isso, né? Ao quê? Às lutas, aos sofrimentos, às tribulações. Claro que nós precisamos de perseverança, né? Por quê? Para sustentar. O que é sustentar? Diz a palavra aí. Suportar, resistir-se, manter-se diante das lutas, dos sofrimentos, das tribulações na carreira que nos está proposta. Perseverança. Resistir aos sofrimentos, é manter-se diante dos sofrimentos, é suportar os sofrimentos. Veja que interessante, a palavra de Deus diz assim, assim como nós, na carreira que nos está proposta, olha só, para todos nós, né, quando a gente entra na carreira, assim também foi para os hebreus, quando eles entraram, eles se tornaram coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, aqui um conceito bíblico da carreira que se perdeu ou tem se perdido. Olha só, diz o texto que nós
se tornamos, quando entramos na carreira, participantes, coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, participamos mutuamente dos sofrimentos, das lutas, das tribulações uns dos outros, assim como de Cristo. Eis aqui um conceito da carreira que nos está proposta do Evangelho muito em baixa nesses dias, né? Onde o Evangelho simplesmente é das conveniências e dos interesses alheios. Agora olha só, o apóstolo Pedro sobre essa questão diz assim, para deixar bem claro para você, que não é da minha cabeça isso. Só me ouve. Pedro diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E depois ele diz assim também, resistir firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Ele fala de sofrimento de Cristo e ele fala de sofrimentos iguais aos vossos, espalhados na irmandade por todo o mundo. Paulo, ao falar sobre isso, quando ele diz a Timóteo, ele diz assim, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, naquela época, isso era muito claro. Havia a participação dos sofrimentos na carreira que nos está proposta. Nós éramos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e dos sofrimentos uns dos outros. Irmãos, precisamos como igreja crescer muito ainda no conceito bíblico do que é fazer a vontade de Deus. Que a gente tem que ter necessidade, para quê? Porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O Evangelho fala em perseverar, sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo e de uns dos outros. Agora, olha que lindo. O conceito em que essa questão está inserida aqui, na carreira que está proposta, tem uma razão. Há uma razão para tudo isso. As lutas, os sofrimentos. Há uma razão pela qual nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e dos sofrimentos uns dos outros. Ele diz assim no verso 34 lá de Hebreus. Olha lá, capítulo 10, verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Vamos entender. Diz a palavra que aqueles irmãos, quando no princípio foram iluminados e suportaram grandes lutas e sofrimentos e tribulações, esses irmãos, diz a palavra aí no verso 34, aceitaram, olha só o termo, aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes patrimônio superior e durável. O que isso significa? Eles foram espoliados nos bens, perderam tudo. Ainda o patrimônio dele estava no céu. Estava no céu. Olha só, que lindo, irmãos, o conceito bíblico. Por que nós somos coparticipantes? É que Deus lá em cima ele é um sadomasoquista, ele está dando risada. Vai sofrer, vai sofrer. Não é, não. Não é. É porque a gente não entende o quanto isso é grandioso, o quanto isso é precioso para nós na carreira. E quanto isso está relacionado à vontade de Deus. Irmãos, a palavra aqui está dizendo o seguinte. Quando aqueles irmãos estavam suportando as lutas, os sofrimentos e as tribulações, assim como nós, quando nós estamos suportando as lutas, os sofrimentos e as tribulações, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de aceitar com alegria o espólio dos bens, ou seja, a herança tomada em guerra. Esse termo aqui, espólio, é um termo de guerra. Quando lá, naquela época, uma nação invadia uma outra nação e vencia, havia o espólio dos bens, ou seja, eles despojavam tudo que aquela outra nação tinha. Eles dominavam, e se lá tinha ouro, e se lá tinha, o que tivesse de valor lá, eles tomavam e levavam embora. É o espólio. Olha só que interessante. Quando nós estamos nas lutas, quando nós somos coparticipantes das lutas, dos sofrimentos
e das tribulações, dos sofrimentos de Cristo e de uns com os outros, nós temos a oportunidade de entrar numa luta. Olha que interessante. Numa luta para tomar uma herança. O texto não fala de promessa lá? Não fala de uma herança? Não fala de uma promessa? Tomar uma herança que está relacionada a um patrimônio superior e durável. Ou seja, irmãos, por que então a razão das lutas, dos sofrimentos e das tribulações? Diz a palavra que aqueles irmãos, quando no princípio suportavam as lutas e as tribulações, aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A palavra está dizendo que quando aqueles irmãos suportaram, ao mesmo tempo eles aceitavam com alegria este espólio deste patrimônio superior e durável. Ou seja, esses irmãos, em suma, na carreira que nos está proposta, a perseverança, irmãos, na luta, nas adversidades, nas tribulações, permite que Deus trabalhe em nós sobre esta herança, sobre este patrimônio, sobre esta perspectiva superior. O coração deles não estava neste mundo, as coisas do mundo. Deus estava trabalhando, assim como trabalha conosco. Qual a razão das lutas? Qual a razão dos sofrimentos, das tribulações? Deus querendo colocar em nós a ciência de possuirmos patrimônio superior e durável. Por que eles aceitaram com alegria? Porque Deus estava dando a eles lá essa ciência. Vocês têm um patrimônio superior e durável. Então eles aceitavam com alegria o espólio dos bens. Deu para entender? A Bíblia, irmãos, fala em patrimônio superior. A Bíblia fala sobre galardão. Aqueles que estão na carreira que nos está proposta, eles estão correndo para alcançar uma promessa, para alcançar uma herança, para alcançar um galardão. Aqueles irmãos, em suas lutas, aceitavam com alegria a herança tomada nesta guerra. Que guerra? Lutas, tribulações, sofrimentos, essa guerra, nós tomamos uma herança nessa guerra. Que herança é essa que nós tomamos? Irmãos, esta ciência de possuirmos um patrimônio superior e durável. De possuirmos galardão, a promessa. Irmãos, como nós precisamos aprender a vontade de Deus sobre essas coisas? Como igreja, como cristãos, como filhos de Deus que estamos na carreira, os filhos sendo conduzidos. Lembram disso? Como realmente temos necessidade da perseverança diante das lutas e das tribulações para aceitarmos o espólio da herança desta luta. Aceitar com alegria. Legal, né? Irmãos, isso para Deus tem um valor incrível. É por isso que ele diz assim no verso 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande... Olha aí, não sou nem da minha cabeça, não veio da minha cabeça. Não estou falando de galardão só porque eu quis falar de galardão. Está aí. Verso 35 diz: as lutas, as adversidades, as tribulações, irmão, quando nós suportamos com perseverança, podem contribuir para nós na carreira que nos está proposta, porque nós temos um galardão, irmãos, para nos darmos ciência e termos consciência do galardão, do patrimônio superior e durável. Irmãos, a vossa confiança tem muita importância, diz o texto aí: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quando a gente tem perseverança nas lutas, nas adversidades, irmãos, Deus está falando assim: não abandone isso, porque ela tem grande galardão.
Isso também não está muito em moda hoje em dia, né? No que a gente ouve. Imagina, agora a gente repreenderia isso. Né? Tá amarrado, né? Não aceito isso. Mas aqui, irmãos, a gente está tendo o privilégio aqui de adquirir uma consciência bíblica, da palavra, do Senhor, para não ser enganados. E a gente entender e ver com propósitos as lutas, as adversidades. E aprender, né, aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida, né, cumprir a vontade dele na nossa vida. Qual que é a vontade dele nessa história toda? Ele estava querendo conceder, e ele quer conceder aos que estão na carreira que está proposta, essa consciência do quê? Deste espólio na luta, deste galardão, desta herança, deste patrimônio. Eu gosto dessa palavra. Porque na vida a gente quer patrimônio. Vivemos e corremos atrás do patrimônio. Esse é patrimônio eterno. Só que aqui ele está falando de um patrimônio superior. E olha só esse termo, durável. Por que durável? Porque o daqui a traça e a ferrugem. Essa semana eu estava vendo o jornal e eu achei uma matéria muito interessante sobre Detroit. Vocês viram? Falando que Detroit entrou em concordata, né? Detroit deteriorou. E aí eles mostraram várias cenas da cidade de Detroit. Detroit já foi a capital mundial da indústria automobilística. Já foi uma cidade assim, de importância e de poder econômico impressionante, incrível. E aí eles filmaram assim, vários locais da cidade. Vários locais. Onde, é impressionante. A cidade pediu concordata. Pai, o que é concordata? A concordata é que, momentaneamente, ela não pode nem cumprir as suas obrigações, então ela pede um prazo legal, suspende-se todos os pagamentos para pagar quando, então, for dado o prazo, concedido o prazo, aí ela vai começar a amortizar a sua dívida. No momento ela não tem. Ela está no estado de pré-falência. A concordata é uma pré-falência. Ela está quase falindo, né? E ela é meio que declarando que hoje não pode pagar a sua dívida, Isso né? é insolvência. Ela tem uma dívida tão grande que ela não pode pagar. Não consegue pagar. Inimaginável isso em 15, 20 anos atrás. Diferente. Aqui a União, o Poder Executivo, o PT, socorre, manda dinheiro. Lá não. Lá fale mesmo. Ou seja, a cidade de Detroit está quase que falindo e quase que se deteriorando por completo. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui o patrimônio deteriorável. Irmãos, temos que saber discernir bem os tempos, hein? Lá nasceram os sinais. As primeiras duas grandes empresas automobilísticas. A Ford primeiro. A GM. E depois a GM. Diz que a GM deu uma reerguida, né? Voltou a indústria automobilística, ela se ergueu, ela se manteve, mas só tem isso, o resto tudo. Bairros e mais bairros, assim, eles até brincavam na reportagem, assim, brincavam parecendo que aqueles filmes antigos de faroeste, assim, porque viraram bairros fantasmas, tudo só ruína. Sabe por quê? Porque tudo dependia da indústria automobilística. Quando teve a crise... Quando quebrou lá, quebrou na cadeia. Mas aí eles estavam falando, né, que hoje é uma coisa, assim, nos Estados Unidos é impressionante, porque já voltou a reerguer e tal, mas aquilo lá tá como se fosse um câncer, né, assim, no meio... Difícil, né? No meio Mas o que é interessante, por que lá? Por que num lugar que sempre foi muito forte, muito poderoso? Por quê? Porque viraram as costas. O que será que isso representa? O que será que a gente pode ver nisso? Berço do Evangelho. Inclusive, né? As costas. Bom, entendeu, irmãos? Galardão, patrimônio superior e durável, irmãos, faz parte da carreira que nos está proposta. Ter ciência do patrimônio superior e durável. Claro que vai precisar de perseverança, porque a gente vai precisar aprender a suportar, a sustentar, a resistir, a manter-se diante das lutas, dos sofrimentos
e das tribulações. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus nisso, alcanceis a promessa. Bom, vamos lá, tem mais uma coisa, mais uma dica de Hebreus. Capítulo 10, versos 36 a 39. Alguém lê para mim, por favor. Capítulo 10, 36 a 39. Com efeito, temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Bom, então, num quarto momento, a perseverança na carreira que nos está proposta é para fazer a vontade de Deus em relação, sabe ao quê? A viver pela fé. A não retroceder e a viver pela fé. Aqui é algo muito simples, mas também muito importante para nós, né? Que estamos na carreira que nos está proposta. Irmãos, veja só. A palavra de Deus diz que temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Aí ele diz, versos 37 e 38, porque ainda de dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Irmãos, eis aqui algo que facilmente nos esquecemos sobre a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta, ela é viva, ela é corrida pela fé. Na carreira, irmão, o justo viverá pela fé. Não é pelo sentimento, não é pela razão, não é pelas garantias que tanto buscamos. Né? Para a gente ficar confortável. É pela fé. O justo viverá pela fé. A conotação aqui, o sentido desse texto aqui, usado aqui em Hebreus, né? Esse texto é um texto original de Abacuque, está lá em Abacuque, o justo viverá pela fé, e ele foi usado 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos, em Gálatas, em Hebreus. Romanos e Gálatas, ele tem um sentido de justificação. O justo viverá pela fé. Ele está falando da justificação, sermos justificados diante de Deus. Romanos e Gálatas. Hebreus tem um outro sentido, é o mesmo texto usado de Abacuque, só que com outro sentido. Qual o sentido? Ele está aqui dentro da ótica, da perspectiva do quê? Da carreira que nos está proposta. Ou seja, na carreira, irmãos, ao longo da corrida, o justo correndo, vivendo e caminhando na carreira, ele viverá pela fé. Quando corremos a carreira, quando estamos na carreira, quando andamos pela carreira, é pela fé. Se não for pela fé, não vai perseverar. Ele tem que perseverar porque é pela fé. Que é pela fé. O justo viverá pela fé. Daí ele diz assim, se retroceder, nele o Senhor não se compraz a minha alma. Ou seja, nele o Senhor não se agrada. E aí não faz a vontade de Deus. Irmãos, na carreira agradamos a Deus, fazemos a sua vontade, vivendo pela fé. A vontade de Deus para nós na carreira, preste atenção, é viver pela fé. Agradamos a Deus quando vivemos pela fé. Por isso que ele fala em Hebreus 11, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível o quê? Antes de alcançar a promessa, agradar a Deus. Porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ó, entre eu e a promessa, tem aqui, ó, fazer a vontade de Deus. Só que se retrocedermos nesta vida pela fé, diz o texto que Deus não se compraz, né? Nele o Senhor não se compraz a minha alma, ou seja, dele o Senhor não se agrada.
Porque é impossível, diz o texto, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nós que estamos na carreira que nos está proposta, nós devemos entender isso claramente, né? Verso 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que expressão linda. Nós somos da fé. Irmão, você está na carreira? Então você tem que dizer: nós somos da fé. Olha essa expressão. Nós somos da fé. Nós que estamos na carreira que nos está proposta, somos da fé para a conservação da alma. Se Deus permitir, falaremos muito ainda sobre isso no próximo estudo, que é o a seguir aí, fala sobre a fé. Amém? Amém. Bom, irmãos, para finalizar, vamos ler novamente o verso 36. Diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, perseverança é fundamental ao longo de toda a carreira. Por quê? Seja em função do relacionamento de uns com os outros, seja em função da nossa vida diante de Deus, seja nas lutas, nos sofrimentos e nas tribulações, ou seja pelo fato de vivermos pela fé. Temos necessidade de perseverança para fazer a vontade de Deus e assim alcançar a promessa. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mostrar a nós de maneira tão simples e tão clara, Senhor, como agradar ao Senhor, como buscar realmente viver uma vida em função de agradar e de fazer a vontade do Senhor. Obrigado por nos falar e nos ensinar que a carreira que nos está proposta é em direção a fazer a vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a fazer a vontade do Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor nos conceda perseverança para considerarmos uns aos outros na comunhão, na congregação, perseverança, Pai, para vivermos diante do Senhor em santidade, em santificação, perseverança, Senhor, para diante das lutas, dos sofrimentos, ó Pai, venhamos alcançar esta consciência, esse sentimento, esta ciência de possuirmos, ó Pai, um patrimônio superior e durável. E perseverança, Senhor, para vivermos pela fé e não retrocedermos. Para o louvor do Teu nome, Senhor, que nós oramos, para a glória do Teu nome, para que esta vontade do Senhor seja realizada, seja feita, cumprida, Senhor, nas nossas vidas. Fortalece, Pai, aquele que está na carreira e precisa de perseverança. Fortalece, Senhor, aquele que está na carreira, Senhor, e precisa da Tua graça, e precisa da Tua força, Senhor. Seja em qual for a área, Senhor, dê a ele perseverança e firmeza, Senhor, para se manter firme, Senhor, para não retroceder diante do Senhor e fazer a Tua vontade e alcançar a Tua promessa. Obrigado, Senhor, Pai, porque o Senhor nos dá, Senhor, a perspectiva de que na carreira que nos está proposta, há promessa. Obrigado pela promessa do Senhor. Obrigado pelo galardão, por aquilo que os olhos não viram, por aquilo que os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração dos homens. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer orar, irmãos? Fique à vontade.